Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos mantém sempre na mansidão, na longanimidade, no domínio próprio, no espírito sempre de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, daqueles que seguem dia após dia, fazendo a vontade do Senhor. Sempre aquilo que vem do Senhor nos traz calma, nos traz tranquilidade, nos traz segurança. E Ele sempre nos mantém firmes e constantes, a fim de sempre confirmar aquilo que Ele está a nos dizer, aonde os seus planos são sempre planos de nos fazer prosperar. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o costume de dizer sempre aquilo que vem do Senhor e que nos traz calmaria. Não tem nada melhor do que um café e um pé de prosa, onde quando se procede do Senhor e no tempo do Senhor se sucede. Por isso tudo que temos que fazer é continuar a orar, e o mais o Senhor é aquele que faz. O Senhor é aquele que, quando nós depositamos a confiança, Ele realiza. Os seus planos são melhores e maiores do que os nossos. Planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum. A palavra diz: operando Ele, quem impedirá? Não há ninguém que possa impedir o seu efetuar, o seu querer, o seu agir. Assim como a palavra diz: descansa no Senhor, descansar no sentido de confiar, mas requer de nós o esforço. Ele disse a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E todo aquele que persevera, com ele reina. Ele disse: esforça-te e esforça-te, não fui eu que te chamei. Assim como também ele disse quando havia sido feito carne, o verbo, e ele disse: eu venci o mundo, tenha bom ânimo. Jamais a fé opera com duvidosos, e tampouco aqueles que estão com o coração dividido, mas antes com aqueles que se dispõem à perseverança. Hoje tem 53 anos a completar, se o Senhor permitir, no final do ano, 54. Converti próximo aos 40 anos, aonde uns 3 anos fiquei segundo o sistema, segundo ainda preso por instruções meramente humanas. Mas quando o Senhor me revelou e fui saindo da condição do leite, do alimento espiritual daqueles que ali estavam, e começando a alimentar do alimento sólido, foi surgindo divergências. E uma vez, se a igreja fosse do Senhor, estava havendo unanimidade. Por isso o Senhor permitiu com que saísse para fora
e passasse a o buscar, e ele disse: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Aonde passei a viver renunciei tudo e passei a buscá-lo, vivendo de cidade em cidade, morando em montes, em vales, sem solicitude com esta vida e vivendo em conformidade com aquilo que ele permite, aonde na verdade, quando estamos submetidos à prova e segundo a direção do Senhor, naquilo, no pouco que ele nos concede, nós administramos e perseveramos, sempre lembrando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E as armas das nossas milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, aonde o nosso alvo e objetivo é ir de anunciar o Evangelho a toda criatura. E assim temos perseverado, assim como também combatido um bom combate com os principados e potestades, aonde dia após dia o Senhor nos concede a vitória, porque a nossa capacidade vem do Senhor. Por isso, não temas, e maior aquele que está em nós, e que aquilo que ele prometeu no devido tempo, ele haverá de se cumprir. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.